Robert Talks. Robert Talks. Está no ar o programa George Robert Talks. Toda semana eu converso com pessoas que são fontes de inspiração. Meu convidado de hoje tem uma vasta experiência no teatro, na TV e no cinema. Ele completa 54 anos de carreira e iniciou sua vida profissional no teatro, em 1968 no TBC. Possui em seu currículo mais de 40 peças teatrais e mais de 30 obras na TV. É com muito prazer que hoje quem vem contar sobre o livro da sua própria vida para nós, brasileiros cidadãos do mundo, é o ator Raimundo de Souza. Confira. Robert Talks. E é com muito prazer que hoje vamos receber Raimundo de Souza. Gente, antes de eu dar a palavra para ele, eu tenho que deixar aqui marcado isso aqui para brasileiros cidadãos do mundo, o como foi esperada essa entrevista. E finalmente ele concedeu uma horinha. É uma agenda bem compromissada, que a gente sabe que você trabalha muito, mas, meu querido, olha, seja muito bem-vindo. E que prazer estar de frente com você. Bom, é um prazer imenso eu estar aqui falando com você, mas assim, pela sua história, né? Eu estava muito ansioso também, né? Por estar aqui, para estar conversando com essa simpatia, essa energia gostosa que você tem, né? Até porque quem foi que nos juntou, assim, que é uma pessoa que eu amo muito, a Du, a minha mamãe querida de Sim a Moça. Então, é um privilégio estar aqui, conversar com as pessoas que estão fora do país, que estão aqui no nosso país, ou seja, as pessoas do mundo, que gostam de arte, que gostam de ver coisas boas, né? E tem muita coisa ruim na internet, né? Então vamos aproveitar e vamos falar do George e vamos conversar, um papo muito gostoso. Muito bom, muito obrigado. Eu, em off, falei para você, e até já falei para minha madrinha, bom, ela sabe, né? Porque ela acompanhou bastante coisa. O como é a vida. Eu, muito pequeno, aquele menino de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, já sentava ali para assistir a telenovela, onde você brilhava. E hoje eu tenho essa oportunidade aqui nos Estados Unidos em dividir, compartilhar com brasileiros cidadãos do mundo experiências da vida de um homem que eu admiro muito. Então, muito obrigado por esse momento. Eu acredito muito que cada um de nós somos um mundo diferente. E a gente se permite, a gente convida um ao outro a conhecer um pouco mais de capítulos, né, desse livro que é tão louco que se chama Vida e que a gente leva para o nosso mundo com muito carinho e para os nossos telespectadores. Muito obrigado, Raimundo, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado mesmo, é uma satisfação muito grande, né? Eu acho que a gente vive, o artista, ele vive com o público. Se ele não estiver conversando com o público, com as pessoas, sabe, se não chegar perto, sabe, não sabe. Aqui é uma oportunidade muito bacana de eu estar mais próximo das pessoas que estão aí nos Estados Unidos, das pessoas que estão no Panamá, das pessoas que estão na Índia, que eu tenho um público em Portugal, ou aqui no Brasil, em São Paulo. Então, olha quanto que a internet pode fazer, né? Qual o benefício que ela pode ter. Sabendo usar, nós vamos ser felizes o resto da vida. Verdade, muito bom. Para compreender, gente, esse sucesso, né, de hoje, é necessário fazermos uma viagem ao passado. Raimundo, começa contando para gente como foi a infância daquele menino que vem lá de São Paulo, vem lá de Santo André. Como foi a sua infância e também das suas influências no mundo artístico? Bom, eu venho de uma família lá de São Paulo, né, de nordestinos com mineiros,
uma mistura, uma salada brasileira, oxigenação total, né? E aí a gente, né, eu nasci em Santo André, realmente, aí fiquei lá muito pouco tempo, voltei depois, futuramente, mas o meu pai, ele trabalhava com terraplanagem, né? Então, meu pai era um viajante, então ele vivia viajando para lá e para cá. E assim foi até eu chegar na capital, em São Paulo, né? Que naquela época, né, 60 anos atrás, né, quando eu cheguei lá, São Paulo era uma cidade muito acolhedora, e quando você saía do centro ali do Bexiga, da Praça da Sé, aquele centrão ali, né, que hoje é quase, né, quase Nova York, você olha São Paulo assim, né, é assustador os arranha-céus que tem hoje, né? E daquela época. Então, um menino assustado chegando lá naquela terra, e fomos morar na Zona Sul, ali em Santo Amaro. E ali a minha mãe conheceu a igreja adventista, eu cheguei a estudar na no colégio adventista, lá em São Paulo, e eu ia muito nos cultos com ela, né? Poucas pessoas sabem disso, aí eu achei legal falar sobre isso, porque quando eu ia na igreja, no sábado, né, não trabalha, né, adventista do sétimo dia, e eu gostava muito de ver os pastores pregando ali no púlpito, ali falando, com aquelas pessoas olhando, eu achava aquilo lá mágico, eu achava muito bonito aquele poder que ele tinha, de se ele ia para a direita, a gente olhava para, né, para todo lado, e ele ia nos guiando, né, que eu achava isso fantástico. E sempre em casa, assim, nos finais de semana, no sábado, né, na sexta-feira começava o pôr do sol e depois tinha no sábado. E tinha, assim, muitas coisas que nós fazíamos, minha mãe fazia, né, eu era criança, que eu via, caridade, não sei o quê, e orações. E eu subia, assim, numa cadeira e eu pregava, eu imitava o pastor, né? Então, eu já tinha o poder da palavra naquele momento, assim, mas totalmente inconsciente. Até que chega próximo, né, um circo, né, de onde nós morávamos, e o circo, naquela época, armava a lona, e eu entrava por baixo da lona para assistir todos os espetáculos, eu e um grupo de amigos. Até um dia que nos pegaram, né, vou falar para o seu pai, não sei o quê e tal. Eu falei, não, pelo amor de Deus, então você vai ter que trabalhar aqui. Eu falei, ô pai, eu trabalho, não tem problema não, eu pago, fico... Aí eu comecei a trabalhar no circo, fazendo o quê? Botando o disco, tirando o disco, botava o disco, eles iam dormir depois do almoço, e eu ficava tocando, era uma vitrola, né? E o alto-falante lá no circo, para olha, hoje à noite, o palhaço Pirim-Pim-Pim, não sei o quê, e tal, trapézio, o globo. E eu ficava botando essa fita e tirava e botava música. Aí falava assim no final, né? Hoje, 20 horas! Eu só fazia isso. Muito bom. Assim, e aí isso foi assim, meu primeiro contato. Aí um irmão meu irmão mais velho, o Toninho, me levava muito. Eu pedia, ele me levava no teatro infantil, levava assim no circo do Arrelia, do Pimentinha, na TV Record, naquela época, né? E assim eu comecei, sabe, fazer. Aí fui para a aclimação, conheci um grupo no colégio, lá um grupo de pessoas, de amigos que faziam teatro, aí começamos a montar grupo de teatro lá na igreja, fazer teatro infantil. Conheci o Ronaldo Ciambrone, que é um autor premiadíssimo, né? E o Carlos Messene, com um grupo, nós montamos o grupo Teatro Toca. Eu tinha 15 anos de idade. E o que nós fazíamos? Nós montávamos espetáculos infantis. Um dos primeiros foi o Palhaço Imaginador, que era um palhaço que invadia um parque e encontrava 3 crianças que estavam brincando de pneu. Sabe pegar pneu assim e rodar? E fazia essas máquinas. Essa foi a nossa primeira peça. E nós fazíamos aonde? Nos colégios. Nós íamos, pegava um carro, um Fusquinha que nós tínhamos, né? O Messene era o mais velho, e o Ronaldo, e já iam dirigindo, e eu fazia um dos meninos, né? E foi assim que começou o Grupo Toca. Aí foi fazendo. Depois eu fiz Menino Não Entra, também uma outra peça do Ronaldo, tudo musical. A gente gravava no estúdio e fazia a peça, Menino Não Entra, Menina Não Entra. Depois fizemos o Pop, A Garota Legal, até que eu entrei na Escola de Arte Dramática, lá em São Paulo, que na época ainda era na Tiradentes, né? Onde que é a Estação da Luz e a IAD, né? Escola de Arte Dramática. E lá eu comecei.
aí teve uma produção italiana que foi para o Brasil e chamou Zimbisky e Clay Diáconis para fazer uma peça chamada Os Gigantes da Montanha, de Luigi Pirandello. Uau. E abriram um teste para fazer, elenco de apoio, ou seja, a figuração mesmo. Naquela época não existia isso, não existia novela. Isso foi em 1968. Aí eu fui fazer, eu passei no teste e fui fazer. E eu brinco, porque a peça chamava-se de Luigi Pirandello, foi a última peça de Pirandello, e chamava-se Os Gigantes da Montanha. Era uma peça muito política na época. Os Gigantes da Montanha eram os industriais, as pessoas que trabalhavam na montanha, cortadores de lenhas. E eu fui um dos gigantes. Então, eu estreiei no teatro com Zimbisky e Clay Diáconis, sendo o protagonista da peça. Mas, na verdade, é o papel título, só isso, né? E aí teve umas histórias interessantes que Raimundo de Souza, né? Quem é Raimundo de Souza, o nordestino, né? Como é que vai botar o nome lá no TBC, no Teatro Brasileiro de Comédia? Eu tinha 16 anos. Aí como é que vai ser esse Raimundo de Souza? Quem é Raimundo de Souza lá no elenco? Lá embaixo e tal, né? Aí o Vicente Acedo fazia a peça, eu falei, sou eu. Falei, cara, não pode, tem que mudar de nome, tem que botar um nome mais... Né? Eu falei, mas, puxa, e meu pai é Raimundo de Souza também, como é que eu vou? Né? Eu quero defender o nome do meu pai com muito orgulho e tal, e tal. Falei, não. Aí, então a gente foi lá, tinha o Montgomery Ward, que era o cara que fez o Dólar Furado, era um autor italiano, mas ele botou o nome dele, depois ele passou Giuliano Gemma, aí ele assumiu o nome verdadeiro. Mas quando ele foi para Hollywood, ele foi como Montgomery Ward. Aí o que eu botei? O meu nome é Raimundo, né? Botei só o Rai e ficou Raimundo de Souza. Raimundo, Ward. Aí ficou Raimundo de Souza. Aí depois entrou novamente no outro. Mas quem é esse Ward aqui? Sou eu, porra. Quem é? Sou eu. Aí ele falou, não, é melhor deixar Raimundo mesmo. Aí foi lá e ficou Raimundo e até hoje eu sou Raimundo. Que legal. Muito bom. Bom, no seu currículo, mais de 40 peças teatrais. E, com isso, como foi? Quais foram as suas influências na arte, até mesmo para que você viesse chegar à televisão, naquela época onde a gente sabe que pouquíssimas pessoas tinham acesso à TV? Como foi a sua chegada até aí, que a gente sabe que você já estreou em 1979, novela Cara a Cara, na TV Bandeirantes. Como foi sua chegada na TV? Foi assim, eu fazia teatro, fazia muito teatro, né? Naquela época eu fazia Rapazes da Banda, de Matt Collin. Era uma peça com 7 homens em cena, uma peça belíssima da Broadway, teve em cartaz na Broadway, né? E nós trouxemos para São Paulo essa peça, Rapazes da Banda, né? E estava lá o Vicente Sesso, né? O Jardel Mello, que era o diretor, procurando o elenco para essa novela. E eles foram assistir a minha peça, no Café Teatro Deon, ali no Bexiga. Antigamente tinha uma igrejinha, era ali na frente, e lá eu fui fazer essa peça, né? E eles foram assistir a peça. E eles chamaram dessa peça, chamaram eu para fazer um teste, o Valdir Fernandes e o outro ator que esqueci o nome agora, nós éramos 3. Nessa novela tinha Fernanda Montenegro, Luiz Gustavo, Irene Ravage, a Débora Duarte, né? o Davi Cardoso, e eu fui fazer o antagonista, né? A Débora Duarte era a menininha, né, a mulher disputada, o Davi Cardoso era o caipira e o meu personagem era um da socialite paulista, né, tipo Chiquinho Scarpa, assim, né? E foi assim que eu fiz. Aí fui lá e passei no teste e fiz essa novela. Foi fantástico para mim, né? A primeira novela da Bandeirantes com Dona Fernanda Montenegro, né? Com esse Rolando Boldrin, Edson França, Luiz Gustavo. Era um elenco. Em seguida foram todos para a Globo. Eu não, eu fiquei porque eu queria continuar fazendo teatro e continuei em São Paulo. Foi assim, aí fiz algumas novelas, fui para a Bahia, fiz Rosa Baiana, e aí foi começando. E nesse ano, nessa época, eu fazia muito comercial.
né, para televisão. Eu fiz o Drops Kids Hortelã, o lançamento do Drops Kids, eu e Lucinha Lins, eu fiz vários. Depois eu humanizei o Detetive Bardal, né? Tudo anda bem com Bardal, né? Quando era desenho, e eu passei a humanizar, eu fazia o detetive. O Drops Kids é Drops Kids Hortelã, que sophisticate. Isso, né? Eu fiz muitos. Naquele ano eu fiz mais de 15 comerciais, né? O Bardal eu fiz uns 10, né? Então eu fui fazendo bastante comercial, aí fui para televisão e foi. E foi numa época muito importante, né? Porque quando eu fui à televisão, eu comecei em 68. Eu tenho um privilégio muito grande de ter passado todas as ditaduras no teatro, né? 64 não, que eu era muito novinho ainda, eu tinha 12 anos, mas já sabia o que estava acontecendo, porque meus irmãos eram metalúrgicos e tal. Eu já em 68 fazia essa peça dos Gigantes da Montanha, que era uma peça de um grupo italiano bastante politizado, entendeu? E depois, em 78, 79, que eu fui fazer o Cara a Cara de Vicente Sesso, né? E depois disso, em 82, eu estava na Bahia fazendo Rosa Baiana. E foi aonde aconteceu toda aquela reviravolta, a cultura, né? As bandas, né? A Direta Já, a democracia corintiana, né? Então, todas essas fases da minha vida foram acontecendo. Até a AIDS agora, depois a AIDS foi passando também, agora a Covid, né? Agora a internet chegando aqui. Então, são fases que nós, atores mais velhos, né, estão passando que a juventude não conheceu, né, ainda, não sabia. Na época do mimeógrafo, né, a gente fazia cartaz com mimeógrafo. Então, essa coisa lúdica do teatro de guerrilha, de grupos de teatro, isso quase não tem mais, né? Infelizmente. Mas foi assim, meu início foi muito brilhante nessa época, né? Os Titãs da Vida, né? Os festivais da Record. Foi uma época muito bonita culturalmente. Acho que os melhores anos da minha vida, acho que no mundo inteiro, as grandes bandas no mundo inteiro, nos Estados Unidos, sabe? Beatles, Rolling Stones, sabe? Aqui, Caetano Veloso, Chico Buarque, sabe? Titãs, os rocks de São Paulo, os roqueiros paulistas, né? Enfim, os festivais. Então, foi uma época muito rica, né? No sentido de cultura, do teatro, da música, do cinema, né? Das grandes estrelas, dos grandes ídolos. Eu vivi muito isso, graças a Deus. Pois é, e eu de longe assistia vocês brilhando, você ali fazendo tudo isso. Claro que em determinado momento da minha vida, né, quando eu vim para cá, foi aquele momento que já muitos dos artistas já estavam ou se aposentando ou até mesmo a própria televisão já estava sofrendo uma certa modificação, vamos dizer. Um grande grupo daqueles bons artistas foram colocados na geladeira. Eu não sei se é essa, né, como dizia antigamente, né? Tão os bons artistas que, de repente, pararam de fazer novela, foram para outras emissoras. Na sua história, é visível que você passou por várias emissoras e, por isso, você tem esse currículo tão vasto dentro da TV Cultura, da TV Bandeirantes, da TV Manchete, da TV Globo e também da Record, que há pouco tempo também você voltou a fazer novelas dentro da Record, onde você participou do Rei Davi, os 10 Mandamentos, né? E fazer uma associação do dia hoje, da atualidade, com essa tecnologia que é tão gritante, com aquela época onde a gente não tinha acesso a tanta coisa, mas era uma época gostosa de se viver. Como é que você associa, Raimundo, hoje, um artista com... Você é um ícone da nossa televisão, você já passou por tantas novelas. Como é para você hoje ver essa tecnologia onde todo mundo, às vezes, é uma coisa que não é, e antigamente onde a gente podia sentar e ligar a televisão e assistir uma boa história?
Pois é, eu acho assim, as coisas mudaram muito, né? Como eu estava falando, daquela coisa lúdica que era do teatro, né? Nós nos encontrávamos muitos, nós tínhamos muitos grupos de teatro que aqui em São Paulo, o Trate-me Leão, sabe? O Teatro Carioca tinha muito. Em São Paulo tinha o Teatro de Arena, tinha o Teatro da Rua Escobar. Eu fiz Balcão, uma peça com 120 atores, sabe? De Jean Genet, em 1970. Depois eu fiz um Shakespeare. Então você tinha reuniões e tinha encontros. Existia uma coisa chamada Comissão Estadual de Teatro, que dava cursos, pegava os atores mais experientes, como Cláudio Correia Castro, Cacilda Becker, e ensinavam os atores sabe, davam um workshop. Na época não era esse nome, era, né, você fazer um curso, né, ele dá lá uma palestra e a gente fazia vários. Então, era um encontro onde você falava muito de arte, né? Tinha os restaurantes. Depois isso passou, quando começou a chegar nos anos 80, 89, e começou a chegar a internet no Brasil, né? As faculdades começaram a fazer intercâmbio com os Estados Unidos e vir para cá a internet, as pessoas começaram meio que se alienar um pouco e ficar mais na comunicação via internet. E esqueceu muito da ligação, do contato que tinha. Aí vieram os influencers, aquelas coisas todas, e o talento foi um pouco afastado, né? Aí começaram a ver que as pessoas... Eu acho que cada um no seu quadrado, sabe? Eu não quero proibir o trabalho de ninguém, mas ficou um pouco chato, né? Ficou chato mesmo porque você hoje... você falou de tantos trabalhos que eu fiz e tantos outros colegas da minha idade, da minha geração, fizeram tantos trabalhos, né, que hoje nós poderíamos estar escolhendo as peças e os trabalhos que nós poderíamos fazer. Sabe por quê? Se nós, atores, tivéssemos evoluídos, né, como foi a evolução da internet. As próprias emissoras, os próprios atores, sabe, não se alertaram disso. Então, o que acontece? Nós temos um contrato para fazer com todas as emissoras, eu fiz mais de 50, 30, 40 novelas, mais de 50 peças, né? Filmes e tal. Então, tudo que a gente faz, todos os contratos que nós temos, esses contratos, eles são feitos ali para aquela produção. Aí, tanto que quando a novela é reprisada e passa, né? A Globo me paga os direitos autorais, a TV Record me paga, né? A Cultura paga, o SBT, né? Então, eles pagam. É pouquinho, mas eles pagam. Então, esse é um reconhecimento de que nós, atores, nós temos... a gente representa e recebe por isso quando vai no ar. Porque quem é que dá audiência, Jorge? Somos nós que botamos a nossa cara, é o artista. E agora estão negando esses direitos autorais, que a classe artística acordou um pouco, tanto que nos Estados Unidos, em Hollywood, está tendo uma greve já há 70 dias, uma depois de 40 anos, né? Volta agora, atores e roteiristas estão reunidos em prol de um melhor trabalho. Então, a internet é importante? É o crescimento, nós temos que acompanhar, mas a legislação também tem que acompanhar, né? Tem que dividir os lucros das as grandes Amazon, sabe, Netflix, Globoplay, sabe? Todos eles ganham muito dinheiro e não querem passar os direitos que nós temos. Autorais, que está na Constituinte de 1988. Sabe, olha, eu vou até separei aqui, foi bom que você entrou nisso aqui, olha. Na Constituição de 1988, garante aos atores de obras artísticas os direitos autorais que permitem a autorização, publicação ou reprodução de suas criações, como o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das respectivas obras que criarem ou interpretarem. O artigo 5 da Constituição. Então, é um direito que nós temos. Sabe? E se o Brasil não permite, se os nossos governantes não façam, sabe, fazer valer a nossa Constituição, que vergonha! Então, vem aqui as outras empresas de outros países, ganham em cima dos artistas brasileiros, sabe? E os artistas não querem pagar os artistas, é injusto. Sabe? É tão pouco, de cima de trilhões que eles ganham por ano. Verdade.
São trilhões, você sabe. Então, acontece o que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? Vai acontecer essa reunião, eles estão um pouco né, concordando e entendendo, e espero que isso seja a oportunidade aqui dos nossos governantes de provar que o nosso Brasil é sério. Falando, não, a nossa Constituição já prevê isso. Então, vai ser agora, era para ser em agosto, e estamos já bastante avançados hoje no Brasil, a Interartes Brasil, que é uma associação que cuida dos nossos direitos coletivos, né? Que está reivindicando o que nós temos por direito, está na Constituição, e é um direito que me apresenta na hora que eu estou dando audiência, que o público está vendo, tá? Então, pronto, tá ok. Acho que tem que ter internet, tem, mas a legislação tem que crescer e evoluir junto. Então, nós temos direito. Agora vem a inteligência artificial, vai tirar dos roteiristas. Não pode simplesmente chegar alguém aqui, ó, acabou, não tem mais roteirista, não existe mais essa profissão. Não existe mais a profissão do ator, sabe? O público quer ver o artista. Sabe, todo mundo, sabe, Jorge, pensa assim, puxa vida, vocês estão mamando na teta, eu estou no mundo aí. Mas não é verdade. Sabe, os artistas, tem muitos artistas brasileiros passando fome. Estava vendo Antônio Bandeiras, na época da pandemia, falando sobre os direitos autorais, e ele disse uma coisa assim, que é igual no Brasil. Olha, apenas 4% dos atores em Hollywood, 4% são os atores que sobrevivem da profissão. Agora, você imagina que no Brasil é igual. Então, tem muitos atores passando fome. Agora, se estivesse ganhando os direitos autorais, que passam nos streams, sabe, ganhando direitos conexos, cara, não estaria passando a tanta necessidade. E teria o quê? As produtoras teriam condições de espetáculos melhores, de atores melhores preparados. Hoje o ator vai trabalhar de aplicativo, num carro de aplicativo para sobreviver. Está entendendo? Tem amigos meus vendendo picolé na praça. Alguns morrem de desespero e de suicídio, ninguém está vendo isso. Então, é isso que me preocupa um pouco na nossa profissão. Sabe, o exemplo que os atores do Sagra dos Estados Unidos estão dando para nós, brasileiros, a união de juntar. Aqui, olha, então agora nós estamos juntos com os roteiristas, né, os diretores, os atores e os músicos e os jornalistas. Né, que é o Google, todas essas empresas não querem pagar os direitos, YouTube pagar os direitos, que nós temos nosso direito de imagem. Nós somos criadores de uma obra, entendeu? Então, é uma cadeia, assim, muito, sabe, como foi desde essa revolução, começou lá nos anos 80, sabe, e até hoje não evoluiu. Na América Latina, o único país que não tem essa lei somos nós, brasileiros. Você acredita? Na Argentina, em todos os lugares tem, no México, no Chile, sabe? E aqui não tem. Então, é só isso, e é uma coisa tão simples regularizar isso, como tem a ICAD, né? E isso, sabe, são as pessoas que estão lá, os músicos, é o cara que toca bateria, é o que ninguém recebe nada. Se não fossem essas pessoas, a mulher que serve o café, o cara que monta o cenário, não tem espetáculo. Verdade. Né? E o público não quer ver uma máquina interpretando, quer me ver na hora que eu tenho que chorar, eu choro ali na hora. Sabe? Vem sangue aqui na minha veia. Então, a internet, a inteligência artificial é legal, é importante, se for usada com dignidade e respeito. Aí não pode tirar o emprego de seres humanos. Não pode deixar de ter um ator trabalhando. Não pode deixar um roteirista sem poder fazer roteiro. Não pode deixar um músico deixar sem fazer música, um jornalista sem escrever sua matéria. Então, a inteligência artificial está aí para que nós possamos usar com dignidade e com respeito e com ética. Respeito ao ser humano. Aí eu sou a favor. Sou a favor da tecnologia. Quem não é? Bill Gates está aí, ele começou numa garagem com a Microsoft. Sabe por que hoje não vão? Quanto que esse homem tem? Quantas doações ele fez? Faz para a classe artística agora, gente. Dá um pouquinho para nós. É isso, gente! Vamos dividir. É isso aí. Vou tomar para dividir, pô. Muito bom. Gente, eu estou de frente com esse homem que ele é uma enciclopédia ambulante.
Conversar com ele é uma aula. E como é importante a gente ter essa oportunidade em dividir através da arte. Ele traz para a gente um pouco mais sobre o que é educação. Isso é muito importante. Nos meus programas eu sempre falo do poder da educação e como a educação é o único passaporte para nossa liberdade. E é aí, conversando através de boas conversas, que a gente consegue conscientizar o outro do que é importante. É isso aí. Está aí para todos vocês as redes sociais, @Raimundo de Souza Oficial, para quem quer segui-lo. Fiquem à vontade. A gente vai para um rápido comercial e eu volto já já. George Roberts Talks. Já pensou em ter uma agência digital cuidando da sua marca e empresa? A Flyby Agência Digital tem profissionais com mais de 15 anos de experiência em design, edição de vídeo e desenvolvimento de sites. Estão prontos para ajudar o seu negócio a subir de nível. Entre em contato com a agência digital Flyby. O seu sucesso é garantido. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45,00 e cabelo mais barba por apenas R$ 80,00. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar. Experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Olá, hoje eu venho conversar com você que se preocupa com a sua beleza. Frequentar uma clínica com profissionais qualificados é a melhor coisa. Procure a clínica Face Corpo. Deixe aqui o seu recado. Entre pelo Instagram, @FaceCorpo e marque a sua visita. Lá você vai ter a oportunidade em conhecer toda a linha de tratamento que eles te oferecem. E o melhor, gente, nada melhor do que estar de bem com a vida e sair se amando mais. É por isso que eu, apresentador George Roberts, recomendo a clínica Face Corpo. A minha, a sua, a nossa clínica da beleza. George Roberts Talks. Estamos de volta dos nossos comerciais e é com muito prazer que hoje eu converso com um ícone da nossa teledramaturgia brasileira. Ele é sucesso em tudo aquilo que faz. A preocupação dele, como um bom ator, contar boas histórias. Trazer ao nosso público histórias interessantes. E, através disso, passar conhecimento. Ai, antes fosse só nervoso! O que eu estou sentindo é uma profunda decepção. Se vocês tinham algo a falar sobre o meu comportamento do passado, que viessem falar comigo. Não armar uma arapuca dessas, Tobias. Raimundo de Souza, entre tantas as novelas que você já passou, bom, Direito de Amar, Mandala, Pacto de Sangue, Pedra sobre Pedra, O Cravo e a Rosa, Terra Nostra, A Cabocla, lá atrás também brilhou, ele começou aí brilhando também no destaque como Dimas, né? O Rafael, ele foi o galã em Sim a Moça. Entre tantas novelas, um currículo vasto. Hoje, você aí está com um filme na Califórnia, que é sucesso absoluto. Chegou para a gente nos Estados Unidos, O Horizonte. Como foi para você ser convidado a participar do Horizonte agora, ter a consciência também que você chegou aqui nos Estados Unidos e é sucesso absoluto? Conta um pouco para a gente. Nossa, esse filme está me dando muita alegria, né? Porque Deus é muito bom para mim. Eu costumo dizer, sabe, George, que Deus é muito fofinho comigo, né? Ele dá
né, o cobertor do frio que a gente está sentindo para a gente não morrer. Tá? Então, eu tive assim, muita proteção divina, sabe? Os últimos 6 anos da minha vida foram uns anos muito difíceis para mim. Mas eu queria só falar um negócio antes de tocar nesse assunto, que você falou da Sim a Moça, do Dimas, né? O Dimas foi um dos personagens mais importantes da minha vida. Uma pelo trabalho que eu fiz, que eu quis fazer, foi quando eu quis realmente ir lá para a Globo. Eu estava fazendo uma peça chamada Dona Flor e Seus Dois Maridos, eu fazia o Vadinho, e estava na Bahia, em Salvador, fazendo, e o Jaime Monjardim me chamou para fazer o Dimas. Eu falei, porra, eu quero fazer o Vadinho, não era naquele momento. Mas quando eu vi do Dimas, foi maravilhoso. E o que eu quero dizer aqui é sobre a Dudu, sabe? Que é a sua madrinha, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, que foi a minha mãe na novela, né? do Moraes, que era da Frenética, super foi, e fomos trabalhar juntos. Elas e várias outras que eram frenéticas, eram atrizes, né? E ela foi muito especial porque no momento que foi o grande momento da novela, poucas pessoas sabem disso, né? O grande momento da novela, que tem toda uma viravolta, que foi no momento em que o meu personagem ele recita o Castro Alves, né? Tragédia no Lar, que é uma história maravilhosa, que é a história do personagem, o Dimas, né? O que volta como Rafael. E é um personagem que tem muita coisa a ver com a minha vida, com a minha própria vida, esse personagem, né? Como a minha mãe na novela era uma mãe preta, eu amo. O meu pai era um branco, que era o Rubens de Falco, que eu amo, aquele olho azul maravilhoso, né, que ele tinha. E como na vida real, o meu pai, José Raimundo de Souza, é um homem preto. E a minha mãe, a dona Cândida, é uma mulher branca. Então, para você ver como essa história tem muito a ver com a minha vida. Né? Eu, filho de preto e branco, né? Eu tive muitos problemas com meus irmãos pretos, com meus irmãos, depois que meu pai casou com a minha mãe, teve outros filhos e tal. Enfim, e nesse momento que eu gravei a poesia do Castro Alves, foi lá no Parque Lage, aqui no Rio de Janeiro, eu estava com 39, 40 graus de febre. Uau! Você viu como é que era naquela época, como é que nós éramos. 2 horas da manhã, eu estava ali gravando, a gente gravava até 2, 3 horas da manhã com o maior prazer, com a maior felicidade. Hoje acaba 8 horas, 10 horas, a gente gravava até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, e estava 10 horas da manhã, estava no estúdio gravando, feliz da vida, porque você estava fazendo o que você gosta, o que você ama. Hoje, não, eu vou gravar hoje, preciso de 12 horas para descansar. Eu quero estar amanhã novamente no estúdio, gravando. Então, nesse dia, nós estávamos lá 2 horas, 3 horas da manhã, eu com 40 graus de febre, saí de lá, fui direto para o hospital. Mas aí, quando Frederico Pietrabruna, né, ele chega para mim e fala que é um diretor italiano que dirigiu a minha peça lá com os Zimbischi e Cleidiáconos, os Gigantes da Montanha, ele falou assim, ator que machucar, vem primeiro, passa no teatro, faz a peça e depois vai se internar. Era assim. E foi assim que aconteceu na Sim a Moça. Eu peguei e fui lá e me internei. E fiquei quase 30 capítulos fora, que eu tive dengue. Foi o primeiro ator, eu e o Taumaturgo Ferreira, pegaram a picadinha do dengue que nós tivemos, né? Foi nesse momento. Né? Então, aí voltando a né, ao momento agora que nós estamos vivendo, né? Desse momento dando sequência aqui, sabe? E que é muito gratificante você vê que a inteligência, que o mundo está crescendo, né? Que as coisas estão acontecendo de uma forma, sabe, que a gente tem que acompanhar, que o artista tem que acompanhar. Né? Hoje, é claro, a televisão, as imagens, tem muitos jovens. Então, o meu personagem de pai normalmente tem 4 filhos e só um pai, entendeu? Então, não dá, tem 5 filhas e só um pai. Então, eu entendo que a nossa profissão diminuiu um pouco o trabalho para nós idosos. Agora, se imagine, então, ainda com a inteligência artificial, fazendo o meu personagem no futuro. Quer dizer, não dá, né, Jorge? Então, a gente tem que cuidar muito
do que a gente faz. Mas para mim, não. Para mim é muito importante. E o Horizonte foi no momento de, sabe, de muita mudança na minha vida. Foi em 2018 que eu sofri sair da Record, fiz A Terra Prometida, um personagem maravilhoso, e foi quando eu sofri o meu acidente de moto. Que você passou por 45 cirurgias. Não, meu amor, não. Mais, o dobro quase. Foram 71 cirurgias que eu fiz na minha perna. Depois eu sofri outro acidente em dezembro do ano passado, sabe? Mais duas, mais simples, acabou. E agora eu fiz uma hérnia, então, total na minha vida, eu fiz 75 cirurgias, tá bom? De 78 para cá. Eu costumo dizer assim, eu sou o que restou de mim, mas tá bem. Tá legal, entendeu? E isso que é bacana. Aí quando acabou tudo isso, que eu fiquei bem, que o médico me deu alta em 2017, um pouco antes logo depois da pandemia, né? 2017, 2018 foi acidente, foi agora em 2022, eu estou em São Paulo visitando, assim, logo que eu recebi alta, visitando meus netos lá em São Paulo. Aí o Rafael Calomene me chama para fazer o protagonista de Horizonte. Nós já ganhamos 5 prêmios aqui no Brasil com esse filme. Eu ganhei 2 de melhor ator e ganhamos um de melhor filme. Melhor atriz coadjuvante e melhor atriz feminina. Foi a Ana Rosa. Então, é um filme que já tem 5, 6, estamos concorrendo mais. Então, você vê como é bom, como Deus é bom para mim, como ele é fofinho comigo. Eu estava em casa e, de repente, liga meu amigo e faz esse personagem com a Ana Rosa, que é uma história de amor na terceira idade. Um homem da minha idade, com 70 anos, se apaixona por uma outra mulher. Aí, o final do filme, vocês vão ter que assistir para ver o que é. Então, e está em Los Angeles aí, está no festival. É isso aí. Fica aí, gente, para todos vocês, o Horizonte. É só procurar nas mídias digitais que o Horizonte já está disponível. E também, Festival da Califórnia, Los Angeles. É o nosso Brasil fazendo a diferença em solo americano, com atores maravilhosos, e vale a pena assistir. Muito bom, muito bom. Agora nós temos aí, você acabou recentemente as gravações de Arcanjo Renegado pela Globoplay. Conta um pouquinho pra gente aí desse seu último trabalho, fresquinho, as pessoas já estão esperando, né? Porque vem fases e fases, né? A Globoplay vem mostrando, e nessa fase vem você aí brilhando. Como foi para você essa experiência? É muito gratificante, né? Você relembrar. Eu fiquei 5 anos praticamente sem trabalhar por causa do acidente, né? Estou voltando agora e tenho vários trabalhos já para realizar, cinema. E Arcanjo Renegado era uma série que eu sou apaixonado pela série, que conta um problema muito real do Rio de Janeiro. E aí eu faço um pastor, né? Dentro nessa terceira fase, que vai entrar só o ano que vem, porque agora está finalizando, acabamos de gravar agora, está finalizando, aí estreia em 2024 a terceira fase, aí já começa a gravar a 4ª. Então, foi muito gratificante, é muito bom, porque o que eu gosto, né, é você estar entre os seus colegas, sabe? Você tem que pegar o seu texto, você tem que criar, você tem que ler aquilo, tirar aquilo do papel e da vida e fazer ele orgânico. Então, eu gosto muito dos ensaios, eu gosto muito de ensaiar, né? Porque é ali que é a nossa criação. O autor, quando ele escreve, ele criou lá naquele momento, ele imaginou um camarada. Aí vem o diretor, olha, vamos ter essa concepção aqui, vamos trazer um diretor e não sei o quê e tal, um ator para isso aqui, esse porte físico. Aí vai lá e me acharam. Olha, esse personagem serve para o Raimundo. Aí eles me dão um personagem, eu leio o personagem, começo e tiro esse personagem e coloco ele e dou vida para ele. Então ele começa, para mim, ele começa do nada, do zero. Como é que ele vai ser? Como é que ele fala? Como é que ele vai se comportar? Como é que ele vai sentar? Como é que ele vai cuidar dos fiéis? Como é que ele vai fazer? Então, é muito trabalho. Antes de começar a gravar, é a criação, sabe? É o dom que ele nos deu.
sabe? É o dom de representar, é o dom de criar, é o dom da criação. Por isso que você fazer teatro, a arte existe, sabe? Antes de Cristo, Cristo era um grande ator. Ele representava nas praças, né? Os ritos, teatron, né? Teatron, ele vem dos gregos, né? De Verdade. 2000 antes de Cristo, quando eles se reuniam para os rituais, nas praças, conversavam, faziam... já era teatro aquilo, né? E teatro onde que se reúne as pessoas. E é isso, então, o teatro. Então, fazer Arcanjo, para mim, foi depois do meu acidente, depois da última novela que eu fiz na Record, que foi Bela Aventura, ainda fiz o Direito aqui, uma outra novela aqui de época na Globo também, ainda machucado, entendeu? Eu fiz também uma outra novela, Gênesis, na Record, sabe? Olha, assim, eu com os ferros na perna, só daqui para cima, sabe? Plano americano. Então, esse carinho que os diretores, que as emissoras têm com o meu trabalho e comigo, isso, para mim, é muito gratificante. Ah, já tá bom, pode gravar? Então bota ele no Arcanjo. Puxa, que felicidade, que maravilha. Eu me sinto bem, sabe? Agora, é isso. Então, fazer Arcanjo foi rever as pessoas, entrar num set de filmagem, nossa, maravilhoso, gratificante. Só tenho que agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito bom, muito bom. E um presente para a gente. Muito obrigado, meu querido. Vamos agora para uma parte do nosso programa, gente, onde vocês sempre esperam, mas o artista às vezes não sabe que essa parte do programa existe, que é o Complete as Frases, com Raimundo de Souza. Vamos lá. Raimundo de Souza, eu gosto de... Chocolate. Eu tenho medo... Adoro chocolate. Adoro chocolate. Eu tenho medo de... Puxa, eu tenho o medo. O medo, ele é uma coisa que está sempre presente, né? O medo é o cuidado. Porque se você não tiver medo, você não vai ter cuidado. Então, eu convivo com medo, sabe, com expectativa. O medo, para mim, é uma expectativa. Eu não gosto... Muito bom. Eu não gosto de... Eu não gosto de pessoas que falam mal das pessoas. Se eu não fosse ator, eu seria... Hoje, eu não seria mais ator. Mas há 10 anos atrás, eu seria ator de novo. Muito bom. A arte em minha vida é... Respiração. É ar que eu respiro. Eu só sei isso. Muito bom. Para mim, a minha família é... É luz. É que me dá força, me ilumina. Eu acredito que todo ser humano precisa... de distribuir amor. Bom, esse você já falou no meio da nossa entrevista, então eu vou até pular. Seria... Uma personagem inesquecível em minha vida você já falou que o Dimas, né, foi a personagem, então eu pulo essa. Mas vamos lá, então. Eu me defino um homem... Hoje um homem experiente, um homem que aprendeu muito com a dor. Então hoje eu sei onde nas pequenas coisas eu entendo por que estão os grandes valores. Deus é tudo. Deus, para mim, é o arquiteto do universo. Ele que criou tudo que tem no universo. Para mim, ele, é o Gadu, o grande arquiteto do universo. É Deus. Meu querido, e que esse Deus, esse arquiteto do universo, essa força essa energia que nos movimenta, que nos move a cada dia, a continuarmos acreditando que é possível, possa fazer com que você se sinta cada dia mais realizado, em todos os sentidos na sua vida. Como pai, como avô,
como profissional, que você é um profissional que, sem dúvida, é uma fonte de inspiração para mim e para muita gente. Muito obrigado. E que nesse jogo da vida, que a gente sabe que existe a arquibancada de pessoas esperando a gente cair, e aquela arquibancada que, quando a gente passa, esse público levanta e aplaude, continua te aplaudindo cada vez mais. Porque, com certeza, no seu nome, Raimundo de Souza, faltou somente uma palavra: sucesso, como sobrenome. Muito obrigado. Foi um prazer estar de frente com você. E aqui eu deixo as suas considerações finais para o nosso público. Bom, eu quero primeiro agradecer, sabe, essa oportunidade de estar conversando com o público daí dos Estados Unidos, de outros países, aqui do Brasil, e dizer que tudo o que eu faço, a minha vida, é para vocês. Então, eu quero que vocês ajudem a classe artística, sabe, a se manter viva, sabe, a estar sempre no ar. E como é que você vai fazer isso? Olha, entre na Interartes Brasil e entenda, veja o que está acontecendo com os atores nos Estados Unidos, a greve, e entenda, e procure entender o porquê que nós estamos reivindicando. Não tem ninguém mamando na teta. Estamos procurando aqui que nós temos direito, que nós precisamos. Direitos autorais não é favor. É isso aí. Para todos vocês, fica aí o recado desse ator fantástico, que é um ícone na nossa teledramaturgia no Brasil e aqui nos Estados Unidos, aí já está fazendo sucesso com Horizonte. Muito obrigado, muito obrigado. Fica comigo que a gente... Só vou me despedir do nosso público. Fica aqui comigo mais um pouquinho. E é isso aí, gente. As redes sociais, @Raimundo de Souza Oficial. Fica aí na tela para todos vocês. Muito obrigado a todos pela audiência. E com certeza a gente se vê em breve. Robert Stocks. Robert Stocks.